Quarta-feira, quinta semana do tempo comum, ano C. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Iniciamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, pergunta que não quer calar. Vamos peregrinar com o Padre Pedro Paulo? Vamos a Roma, a Assis, a Cássia, a Monte Rotondo? Vamos na companhia dos nossos padrinhos, Santa Rita, São Francisco de Assis e São Padre Pio, para ultrapassar as portas santas, obter para nós, para a nossa família, para os nossos antepassados, sobretudo os defuntos, a graça do perdão, da reconciliação e da paz que vem de um ano extraordinário, chamado também o Ano da Esperança. Esse convite se dirige a todos que me escutam, a todos que me conhecem, mas sobretudo entre estes, essa peregrinação também é a peregrinação oficial, né? Assim Dom Tiago já anunciou, do Ministério da Esperança para Roma. É um convite a todos os ministros da Esperança da nossa arquidiocese a se unirem conosco e trazer para esse trabalho tão feliz, tão árduo, que é o trabalho nos cemitérios da nossa cidade, a nossa presença, da nossa prece, graças inestimáveis. Quando será a peregrinação, Padre? Entre os dias 19 e 27 de outubro. Partiremos do Brasil para Roma, para depois percorrer as cidades dos santos, além de um profundo contato com a cidade eterna, sob minha direção pessoal como presbítero. Padre, quanto custa, como é que funciona, como fazê-lo? Bem, toda a parte de orientação, vamos conversar com a Eretz, que é a nossa empresa, essa agência de turismo. Vocês vão ligar para o número 011 3873 5367. Vou repetir, 11 3873 5367. Para se informar, se inscrever, e seremos um belo grupo. Todos os ministros da Esperança da Arquidiocese que puderem e que quiserem, e todos aqueles que me escutam, não só através do programa, mas também agora pela manhã, mas também do Em Dia com a Notícia, sempre nas quartas-feiras, a partir das 11 horas da manhã. Continuamos nosso programa, já que o convite está feito, a semente está jogada, cabe agora cada um meditar. E quem sabe, responder de modo positivo a esse convite que acabo de fazer a todos. Peregrinação a Roma, Ano da Esperança, 19 de outubro a 27. Vamos agora, nesse momento do programa, avaliar a nossa última leitura, editar a beleza desse texto de São Paulo, tão antigo, tão tradicional. Trata-se da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11. Recordo-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como eu vou-lo anuncio. Aliás, terias abraçado a fé em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto outros já faleceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, como abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, por ter perseguido a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou aquilo que sou. E a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais, todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, também eu como eles, é assim que pregamos, e foi assim que vós acreditastes. Bem, aqui está uma palavra de São Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, uma considerada junto com a primeira Tessalonicenses, uma das cartas mais antigas de São Paulo, ali pela metade fim do primeiro século.
em que ele, é um capítulo interessante, porque na segunda parte ele vai tratar da questão escatológica. Na primeira, São Paulo exprime aquilo que é fundamental para um apóstolo. O apóstolo é alguém fundado no querigma. Assim como São Pedro não viu somente um pregador que ocupara o seu barco. Isaías diz claramente, eu vi o Senhor. Aqui está o elemento que torna essa leitura presente ao conjunto das leituras deste quinto domingo. Trata-se de uma experiência de pertença, né? Porque ele diz, a palavra-chave dessas unidades são tradição, tradere, o que me foi transmitido eu vos transmito, o que eu recebi vos transmito. São Paulo se engaja na fileira daqueles que, como os apóstolos, 12 apóstolos, receberam o Cristo. São Paulo não é apóstolo antes dos apóstolos. São Paulo torna-se apóstolo junto aos apóstolos, sob a aceitação dos apóstolos. E tudo isso torna São Paulo tão especial, porque ele tem uma certa imagem da igreja que se expande agora para fora dos muros de Israel, para incluir dentro dos muros de Israel, alargados, toda a humanidade, ao que a tradição de São João no Apocalipse irá denominar como a Nova Jerusalém, em que a graça de Deus cabe entre os muros, e entre os muros estão presentes e vocacionados não só os judeus, os cristãos vindos do judaísmo, mas os cristãos vindos do paganismo. Primeiro, ele insiste de autentificar a sua pregação. O que eu recebi, eu vos transmito. E aqui está colocada de modo bem claro o querigma que provavelmente Ananias comunicou, ensinou e inculcou em São Paulo. Ele não se tornou cristão porque era um bom judeu. Ele se tornou cristão, como ele define, por graça de Deus. Então ele diz, o que é que eu recebi e o que eu vos transmito? Cristo morreu pelos nossos pecados. Morrer pelos nossos pecados significa dizer que Jesus não foi simplesmente um ator político, um homem em atrito, um socialista. Não, nada disso. Jesus foi um homem vinculado na sua própria existência, aquela da encarnação, vinculado a Deus, porque o Verbo se fez carne, e é o Verbo que, ao entrar na morte, rompe os grilhões da morte. Então não é por acaso que o querigma começa com a paixão. Onde não houver a paixão de Cristo, onde a cruz de Cristo não for cravada, ali ainda não chegou o cristianismo. Ou chegou e perdeu-se. Sabemos que várias formas cristãs, sobretudo de origem pentecostal, parecem às vezes evitar, como se a ressurreição fosse um ato isolado, como se aquele que ressuscitou não tivesse morrido na cruz, sangue na cruz. Muito bem, e logo depois, é óbvio, e o seu sepultamento e ressurreição ao terceiro dia. Esse é o centro de toda a vida cristã que São Paulo está pregando. E logo depois, ele anuncia a igreja, fruto do querigma. A igreja está incluída no querigma. Eu não só creio na Santíssima Trindade, como creio na igreja. Não é possível ser católico sem crer na igreja. Se você diz, eu creio em Cristo, não creio na igreja, você é, e falo da igreja una, santa, católica e apostólica, você é um crente, ou até um protestante, mas não é um católico. E por fim, ele exprime isso com muita grandeza, dizendo que cada um deve fazer algo que Jesus havia prometido. Fareis coisas bem maiores daquelas que eu fiz. Essa é a geração de São Paulo, que começa a maravilhar o mundo inteiro.